E hoje vamos falar de um assunto. Fale aí, conte pra gente, fale mais, conte tudo desse famoso intestino. É o primeiro cérebro, é o segundo cérebro, a conexão do intestino com o cérebro, né? Em tudo que ele impacta na nossa qualidade de vida, né? Porque a gente sabe, já olhou o intestino? Olhou o intestino e falou, gente, tem a ver meu intestino, tô falando de outra coisa. Então, gente, intestino dá vários episódios, tá? Já te falo. É um órgão muito interessante, fascinante e muito complexo. Eu sou suspeita pra falar do intestino, eu adoro falar de intestino. E todo mundo sabe, né, que eu fiz proctologia, né? Então, a médica cirurgiã de intestino, o médico cirurgião de intestino, né, é o proctologista, né? O cirurgião que trata intestino é o proctologista. Né? Então, se a gente for pensar, né, não tem nem nenhum clínico especializado em intestino, seria o proctologista. Né? Então, lá, muito tempo atrás, antes de eu sonhar em ir para medicina integrativa, né, eu já cuidava de intestino, mas de outra forma. E aí depois, né, desde sempre, na verdade, quando eu comecei a residência de proctologia, eu comecei a notar uma. Eu falava assim, gente, falava para as minhas colegas, né? Eu falava assim, gente, mas esses pacientes. Esses pacientes são todos, vêm todos da psiquiatria. Era muito, assim, não é brincadeira, assim. Os pacientes que já faziam tratamento na psiquiatria com os problemas intestinais, né? E aí eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu não gostava de psiquiatria, né? E eu falava, nossa, por que que eu. E agora, né? Eu vou ter que. Como é que eu tô fazendo essa residência? Eu falava, vou largar. Primeira semana, segunda semana, vou largar, né? E eu fui falando todo dia que eu ia largar e fui ficando, fui ficando. Ah, mas eu já fiz tanto tempo, agora eu vou continuar. Né? E quando eu vi, eu tava gostando e tudo, mas isso é real. Eu comecei a observar, né, as pessoas ansiosas, as pessoas depressivas, ou com outros problemas, assim, relacionados à, à psiquiatria mesmo, né? E era muito comum essa associação, né? Eu comecei a perceber. E eu sei que os estudos avançaram muito, graças a Deus, nessa área, né? Então, hoje a gente aí sabe que existe realmente essa real relação, né? O nosso cérebro, né? A gente tem 2 cérebros, né? Eu falo assim. Mas o nosso intestino, sim, se conecta com o nosso cérebro, se comunica, né? E vice-versa, né? A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, né? Que a gente chama. Porque a gente tem mais de 500 milhões de neurônios no nosso intestino, né? Então, a gente. eh, e essa comunicação, né? Entre esses 2 sistemas, né? A gente tem aí o nervo vago fazendo esse papel, né? Mas é uma via de mão dupla, tá? É cérebro, intestino e intestino-cérebro. Eles se comunicam sim. E por isso tem tanta relação aí, né? Com ansiedade, com depressão, realmente. Então, o que eu observei, né, naquele tempo, há muitos anos atrás, é real. E por onde deve ser começado, né? Assim, por onde se inicia? Você vai escutar as queixas e aí mapear se é um problema que tem origem intestinal. Fala um pouquinho pra gente, como é que começa essa avaliação para chegar e constatar, né? Não, tenho que tratar o intestino, né? É uma desbiose, é uma inflamação. Então, às vezes a pessoa já chega com sintomas intestinais, né? Tá claro ali, né? Ah, eu tenho dores abdominais, eu tenho excesso de gases, eu tenho estufamento, né? Então, às vezes a pessoa já tem alterações ali clássicas, assim, né? Mas muitas vezes também não tem essas alterações, né? E a gente fica buscando, porque fala assim, ah, meu intestino é saudável, né? Eu sempre pergunto na consulta, como são suas evacuações, como funciona o seu intestino? Faz parte, é importante o funcionamento adequado do intestino? Faz, mas às vezes você evacua, né? O seu intestino não é preso, você não tem diarreia, mas nem por isso quer dizer que seu intestino está saudável, né? O intestino tem tantas outras funções, além só de servir para digestão, para evacuação. Então, eh, de acordo, né, com o que o paciente vai relatar, a gente já pensa: "Poxa, esse paciente tem uma disbiose", né. Então outros sintomas que a gente pensa gente, eu vou explicar para vocês o que é disbiose, tá. Disbiose intestinal é o desequilíbrio,
tá? É o desequilíbrio das bactérias, principalmente, porque assim, no nosso intestino habitam milhares de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, parasitas, vírus, mas o que predomina são as bactérias. Então, quando a gente fala em desbiose intestinal, a gente está se referindo ao desequilíbrio dessas bactérias, né? Esse desequilíbrio pode ser tanto na quantidade ou na qualidade delas, ou nos dois, né? Então, esse desequilíbrio nessas bactérias impactam toda a nossa saúde, né? Então, voltando, muitas vezes, assim, os sintomas também não, eles podem se manifestar não só ali locais, né, no intestino. Então, assim, até um cansaço, né, pode ser sintoma, né, de problemas intestinais, né, de disbiose intestinal, por exemplo, imunidade baixa, né, unhas fracas, né, halitose, né, pessoas que têm sempre uma halitose, um mau hálito, eh, problemas de sono, né, um cabelo fraco. Então tem vários outros sintomas, né, dermatites, né, candidíase de repetição. Então, assim, tem várias outras coisas que vão levar a gente a pensar: "Poxa, esse intestino precisa de cuidado", né. Ele evacua bem, esse paciente não tem problema, mas esse intestino não está saudável. A microbiota, né, aquelas bactérias ali, elas não estão em equilíbrio, né. Então, assim, isso faz a gente buscar aí, o foco maior no intestino, né. Mas a gente pensa, quando o paciente já chega, assim, com aquele histórico de infecções de repetição, né, de imunidade muito baixa, né, a gente já busca ali aquele passado dele. Muitas vezes a gente vê lá da infância já esse problema, né. "Ah, você foi uma criança, saudável, você adoeceu muito, você usa como é que foi o uso de antibióticos", né. Porque antibióticos, né, outros remédios também, não só os antibióticos, né, corticoides, enfim, anti-inflamatórios, a nossa alimentação, né, o estresse, né, ingestão de álcool, o nosso sono, né, isso tudo também vai interferir nesse equilíbrio, né. Então eu falo assim, a gente adoece o nosso intestino e o nosso intestino adoece o resto do nosso corpo. E daí começa todas essas milhares de doenças que a gente tem associadas ao intestino. Então, assim, pelo que você colocou, tudo precisa ser avaliado, né, para identificar a causa, não só os sintomas aparentes. Aparentes, sintomas intestinais aparentes, né. Que eu digo assim, não dá para a gente mapear quais são possíveis sintomas que está ligado a problemas intestinais? Os óbvios, digamos assim, os mais óbvios, sim, né, mas tem outros que estão mascarados, né, e que podem ser intestino também. É, esses que eu falei, assim, mais à distância, lógico. A pessoa tem, cólicas intestinais, a pessoa tem excesso de gases, distensão abdominal, né, a pessoa tem diarreia, às vezes São mais diarreia, óbvios, né, às vezes o mas intestino é constipado, né, prisão de ventre, né, então ok, não tá saudável, tá óbvio, tá claro, mas candidíase de repetição, tem que tratar o intestino. Dermatites, alergias, tem que tratar o intestino. Rinites, comum demais. Sinusites, né? Intestino, tem que tratar o intestino. Se você quer tratar a causa, você tem que tratar o intestino. Ah, não. Eu quero tratar essa crise, então eu vou tratar ali os sintomas, eu vou tomar um antibiótico que é necessário na sinusite, enfim. Você vai tratar, beleza. Ali você tratou, né. Se você quer parar de ter aquilo de repetição, se você quer tratar a origem, né, do que tá causando aquela herpes de repetição, aí você tem que tratar o intestino. Gente, isso tá ligado, não tem como. Então, independente de você ter outros sintomas ou não, né, isso já é um alerta. Então, você tá tendo candidíase de repetição, você tá tendo uma herpes de repetição, você tem uma rinite que não passa nunca, uma sinusite que não passa nunca, né. Você tem aí, dermatites, você tem que tratar o intestino, ponto. Você tem que tratar o intestino. Pra fazer o tratamento da causa, pra você ficar livre disso, tem que tratar o intestino. então, por mais simples que pareçam ali, né, como esses exemplos que você falou: "Não, é sinusite porque eu sempre tive", né, dermatite não, porque eu sempre tive, vem de família, muitas pessoas tratam assim, né. Então ignoram alguns sintomas mais simples, porque às vezes também não ligam que a causa é o intestino, né, ou não sabe mesmo, né, porque para nós pacientes a gente não tem esse conhecimento no nível profundo que
tudo pode ter uma causa ligada possível do intestino, né? Então, assim, eu acho que sempre, então, quando tiver um desconforto, qualquer coisa que te tire ali, não estou normal, tô, né? Buscar de verdade é uma ajuda, né? Uma avaliação para ver, porque são esses sintomas que você falou aí, sinusite, dermatite. Eu mesma, como leiga, não ligaria a uma possível tratamento, que precisaria de um possível tratamento de intestino, né? Porque a gente pensa em assim, tá repetitivo, né? Então, se você tem uma candidíase isolada e tudo ok, você vai fazer o tratamento ali, você vai usar pomadas ginecológicas, né, antifúngicos, beleza. O problema é o quê? A repetição tá recorrente, né? Então não adianta você tratar só ali com aquele antifúngico, né? Você tem que tratar além, né? Então, assim, questões de imunidade, pensar sempre no intestino, né? Porque ele importa para a nossa imunidade, né? Para o nosso sono, para nossa saúde mental, né? Questões de ansiedade, né? Ao longo do tempo, pessoas que sofrem com problemas intestinais, né? Elas vão sofrer com ansiedade. Elas vão desenvolver ansiedade. Isso aí tá mais que provado e comprovado, né? Então, assim, mas eu ainda não tenho nada. Mas a longo prazo você vai ter. A longo prazo você vai ter. Porque o intestino, ele vai. Ele é importante para a produção de neurotransmissores, né? Serotonina, GABA, né? Melatonina. Então, ele vai além dessa questão que a gente está conversando. Falando da questão local, né? Se tá fazendo cocô certinho, se não tá, né? Então, ele vai impactar no nosso sono, no nosso humor, na nossa saúde mental, na nossa energia, né? Fadiga crônica também, né? Às vezes a gente tá aí buscando a causa, é problema intestinal, né? Às vezes você não tá nem absorvendo bem esses nutrientes, né? Então, tudo isso tem que ser visto. E tem, é assim, tô com algum desconforto, tô com algum sintoma de recorrência, como você colocou, ok, já é um indicativo para procurar uma ajuda, né? Mas pode estar também de forma silenciosa, tá acontecendo um problema, ou tá com uma disfunção, uma desbiose, e não ter gerado ainda um sintoma, isso pode acontecer? Então, gente, o equilíbrio dessa microbiota, né? Fala assim, a gente sempre tá em um pouco de desequilíbrio, né? Porque mesmo que transitoriamente, né? Você comeu ali um alimento não saudável, não muito saudável, você acaba mexendo ali, né? Uma fumaça de um cigarro, por mais que você não fume, vai interferir. Então, talvez transitoriamente a gente esteja sempre, né, faz uma desbiosezinha ali, né? Mas a gente sempre tenta manter aquele equilíbrio o melhor, o próximo do ideal, né? O melhor possível. Então, igual eu falei, vai começar antes. A desbiose vai desenvolver antes para depois você ter o impacto mesmo na sua saúde, né? Crianças que, vamos lá, cesárea, não foram amamentadas no peito, ela já vem com prejuízo aí, né, na formação aí dessa microbiota, né? Então podem, não são todas, né? Mas podem ter mais, na infância, mais gripes, mais alergias. Então, sempre pergunto muito sobre a infância, né, nesses pacientes que sofrem com o intestino, né? É muito importante esses relatos de se tiver internações, uso de antibióticos, como que foi. Não estou falando, tá, gente, que não pode ter o parto cesáreo, não estou falando nada disso, não estou condenando as mulheres que não amamentam, nada disso. Cada uma tem sua realidade. Os meus 2 filhos mesmo foram cesáreas, né? Cesáreas, amamentei a muito custo, assim, então não tô criticando, não tô defendendo nenhum nem outro, mas eu estou explicando para vocês que isso importa lá desde muito tempo isso importa, né, e se às vezes vai refletir essa desbiose, muitas vezes vai refletir na vida adulta, né, e muito comum, a ansiedade estar sempre ali relacionada, associada, presente. E como que podem ser identificados esses problemas? Tem exames? Ou é só em cima das queixas? Tem A testes? clínica sempre, a história do paciente sempre, muito importante saber disso tudo, né, desse histórico todo, de como que é a alimentação, os hábitos alimentares, o nível de estresse desse paciente, o uso de medicações, se fuma, se não fuma, então isso aí é muito, muito importante, o principal, né. Mas a gente tem hoje em dia, sim, alguns exames que pesquisam
disbiose, a permeabilidade do nosso intestino, né? Que é uma coisa também muito importante, é uma condição muito importante para o desenvolvimento de doenças, né? Até de doenças autoimunes, né? Relacionadas aos problemas intestinais, né? Então, pacientes com doenças autoimunes também tem que ter um carinho, assim, um cuidado muito especial com esse intestino. Se ele quiser viver com qualidade de vida, se ele quiser ter remissão dessa doença, desses sintomas, ele precisa também tratar o intestino. A permeabilidade intestinal, gente, é porque o nosso intestino, ele é para ser impermeável, né? Nosso intestino tem que ser impermeável, né? E proteger a gente aí da entrada aí de coisas que não são favoráveis, né? De antígenos, de patógenos que não são benéficos para a nossa saúde, né? Então, a permeabilidade aumentada do intestino, né? É como imaginem uma peneira, aqueles furinhos, aqueles microfuros de uma peneirinha ali, né? Mais ou menos isso. Então, imagina o seu intestino cheio de microfurinhos, né? E permitindo ali a entrada de coisas que a gente não teria que absorver, né? E vírus, bactérias, patógenos, alérgenos. Então, assim, uma variedade de coisas que passa para dentro da gente e a gente acaba também perdendo, né? Ficando deficiente aí. De vitaminas, né, de nutrientes. Mas essa hiperpermeabilidade, esse aumento da permeabilidade intestinal também é uma condição muito associada às doenças, né, à distância, né, as doenças autoimunes, né, a isso tudo que a gente está falando aqui. Então, a disbiose intestinal, né, a gente tem que ter em mente aí esses dois conceitos, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal e a hiperpermeabilidade intestinal, né? Nosso intestino tem que ser impermeável. O correto, saudável é isso. Então, a gente tem exames que já pesquisam essas duas condições, né? Mas a clínica sempre mandatória, né? Então, uma anamnese bem feita, uma história bem feita ali, colhida do paciente, você já tem ali, você já sabe, né? Mas existem sim esses exames complementares. Muita gente fica pensando que vai fazer uma colonoscopia, né? E vai identificar alguma dessas condições, né? Mas na colonoscopia não se vê isso. Colonoscopia não vai dizer se a pessoa tem desbiose ou não, hiperpermeabilidade ou não. Colonoscopia vai servir para outras coisas, para descartar outras causas, pólipos, tumores, né? Colites, mas não para ver essas duas condições. E uma vez identificado, né, essas inúmeras possibilidades, existem tratamentos para cada uma? Suplementação? O Sim, que você recomenda? existe tratamento, deve ser tratado, né? O tratamento, gente, tem vários pilares do tratamento, né? A gente tem que pensar aí no manejo, no controle do estresse sempre, porque influencia muito. Suplementação focada ali. E uma coisa assim que é imprescindível, não tem como abrir mão da alimentação, né? A dieta é muito importante, né? Porque o que a gente come ou vai adoecer a gente ou vai curar a gente. Então, isso aí é uma coisa que se a gente não tiver essa consciência e não buscar, né, um tratamento começando ali desse pilar aí da alimentação, da dieta, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai conseguir tratar, na verdade. A gente não vai conseguir tratar. Então, assim, a dieta, o que a gente come, é fundamental para o tratamento do intestino, dessas condições que a gente está conversando, né? A gente tem uma suplementação que a gente vai utilizar, né? Essa questão aí, vamos controlar o estresse, vamos fazer outros ajustes, né? Mas é inegociável se a gente for falar de tratamento intestinal, sem falar do que a gente come, né? Então, a gente vai retirar alguns alimentos e a gente vai incluir alguns alimentos, né? A gente precisa desse cuidado, desse equilíbrio aí, pensando aí nos pré-bióticos, né, que são as fibras aí, né, e os probióticos, porque tem muita gente que fica, eu tomo probiótico, estou tomando probiótico, então estou tratando meu intestino. Não, gente, não, nem é a primeira arma que a gente usa, né, porque os probióticos são as bactérias, né? A gente quer as bactérias benéficas ali, né? Às vezes a gente tem que ingeri-las ali, né? Porque a gente matou tudo, alterou tudo, então a gente vai fornecer através dos probióticos, né? Mas nem é o
passo. Né? Então, assim, não é tomar probiótico que se trata, não é só tomar probiótico que se trata, faz tratamento do intestino. Não é simples assim, né? Então, a gente primeiro retira o que está agredindo, retira os agressores daquele intestino, inclui, né, os alimentos amigos do intestino, digamos assim. E aí, um outro momento, né, que a gente pensa nesses probióticos, tá? Então, não é tomando probiótico que se trata o intestino. Você falou aí dos tratamentos, né? E a gente pode falar que esses tratamentos eles estão desintoxicando o intestino? Podemos falar assim? Ah, tô intoxicada, ou hoje tem Pode falar, alimentos, né? pode chamar de detox. Às vezes a gente Ah, fala, isso, fala muito do vamos detox. fazer um detox intestinal. Gente, isso é um termo, tá? Porque tem vários críticos de plantão. Ai, não existe detox. Ai, não existe não sei o quê. Isso é um nome, isso é um termo pra gente falar, se expressar, dizendo assim, estamos cuidando, estamos limpando, estamos tirando o que agride, né? Estamos, assim, é, dando um tempo aqui para esse intestino se recuperar, né? Então, a gente fala em modulação intestinal, detox intestinal, né? É um conjunto de estratégias que a gente vai usar, né? Então, a gente pode falar que tá limpando sim, porque a gente tá limpando, porque a gente vai retirar tudo que tá fazendo mal para esse intestino, né? E vai incluir coisas que vão ajudar na cura, no tratamento, né? Isso inclui muitas coisas, alimentos e suplementos. Mas a gente pode usar esses termos, sim, não vejo problema. Modulação intestinal é um termo muito usado, né, no tratamento da desbiose intestinal. A gente faz a modulação intestinal, que é isso, são estratégias focadas para o tratamento dessa condição, né, para a saúde intestinal. E pensando aí em alimentos que você colocou, ou outro agente aí, né? Podemos falar que a gente tem vilões para o intestino? Temos vilões para o intestino? Temos um vilão em especial Com para o certeza temos intestino? vilões, temos vários vilões, né. E começando assim, da nossa essa alimentação nossa, os alimentos hoje muito ultraprocessados, cada vez mais ultraprocessados, cheio de corantes, conservantes, né. Quanto maior a data de validade daquele alimento, pior. Pior para nossa saúde. Porque se ele nossa, ele dura tanto tempo ali naquele pacote, é porque ele tem que ter conservante. Não tem como, né. Então assim, os alimentos de hoje em dia são muito piores. A qualidade dos alimentos são muito piores do que antes, né. Tem gente que fala: "Ah, mas minha avó sempre comeu isso e não sei o que lá, não adoeceu", né, agora não pode. Gente, agora não pode porque tá tudo diferente. Nós estamos vivendo num mundo todo contaminado. Todo lugar que você vai, não dá, né, a gente não pode viver numa bolha, mas a gente tem que tentar fazer escolhas melhores, ler rótulos, a gente tem que aprender a ler rótulos, né, quando você lê, muitas vezes você não compra aquele alimento, porque você fala: "Nossa", quando você aprende a ler rótulos, você já melhora muito da sua alimentação. Às vezes: "Ah, isso aqui é zero isso, zero aquilo", e zero saúde, porque quando você lê atrás não tem o açúcar propriamente dito, mas tem um monte de adoçante, não tem, o leite ou o glúten, que a gente vai falar muito sobre também, mas tem um monte de conservante. Então, assim, e aí, né? Mas enquanto se fala em vilões, né, a gente fala em alimentos que inflamam, né? Açúcar é vilão para toda a nossa saúde. O povo tá aí fugindo do sal às vezes, mas o problema da hipertensão é o açúcar, tá? Não é o sal. Então, o açúcar é vilão, o leite não é um alimento que a gente vai, utilizar quando a gente está tratando intestino, pensando, em modular intestino, a gente também não é um alimento que vai estar incluso aí nessa nossa dieta, né. O trigo, a soja, alguns alimentos, né, durante esse tratamento, a gente não vai se beneficiar deles. "Ah, mas para sempre você vai tirar?" Gente, cada caso é um caso, né. Eu gosto muito da individualização. Mas é um fato que pessoas que estão doentes, pessoas que precisam já desse tratamento, pessoas que estão sofrendo com doenças autoimunes, seja qual for ela, uma fibromialgia, até um paciente que
tem uma doença de Crohn, um paciente que tem uma retocolite, um paciente que tem uma artrite, um paciente que tenha qualquer doença autoimune, né, uma tireoidite de Hashimoto, né, ele precisa tratar o intestino. Se ele precisa tratar o intestino, ele precisa retirar os alimentos que inflamam. Então, para esses que já estão doentes, né, serão vilões, com certeza. Você falou um pouquinho aí, né, que tem problemas emocionais, né, e muitos problemas emocionais que estão ligados à saúde do intestino, né, como ansiedade, uma possível depressão, o que mais que a gente tem que investigar que impacta, né, assim, emocionalmente? O que é mais comum aí de você ver? É, o mais comum sempre, assim, eu acho que para todo mundo, né, hoje tá muito a ansiedade tomou conta do mundo, né. É multifatorial? É, né. Pós-pandemia, então, a gente escuta, assim, demais. O paciente fala é um marco na vida das pessoas, né. Chega no consultório e conta: "Aí na pandemia, ou na pandemia a pessoa piorou a ansiedade, ou ela desenvolveu ansiedade, ou ela alguma coisa aconteceu ali que é um marco", mas é multifatorial. Porém, eh, quando você pensar, assim, em ansiedade, a gente tem que pensar assim: "Como que eu vou tratar essa ansiedade?", né. Então, vamos ver o equilíbrio, como é que tá esse corpo? Como é que tá essas como é que você tá de vitaminas, como é que tá seus hormônios, a gente tem que pensar nisso, né, de regular ali o metabolismo, de regular o organismo, né, a gente tem que pensar, ou você tá com uma desregulação ali importante, né, ou você tem que tratar seu intestino, para você melhorar. Pode ser que depois que você fazer esse tratamento, você ainda precise de uma ajuda com a sua ansiedade? Sim, pode ser, mas isso é a base, senão você vai passar o resto da vida tomando remédios ansiolíticos, aí depois antidepressivos e por aí vai, associam com mais, começa com um, depois é 2, às vezes troca, e você nunca está bem. Você nunca está bem, porque você nunca tratou a raiz daquele problema, né. Então nós temos pessoas aí, que tiveram aí uma causa orgânica para ter uma depressão, né. A pessoa às vezes passou por um problema muito grande, a pessoa às vezes teve um trauma, ok, né gente, isso também existe, né. Eu tô falando daquela causa que pessoas hoje jovens hoje, sofrendo aí com problemas tanto de ansiedade quanto depressão, né. Então a gente tem que investigar outras causas. Quando a gente fala, nessa investigação, né, a gente tem que olhar para esse intestino, né, porque o intestino tá lá participando, né, da produção lá de neurotransmissores, né, da produção hormonal. Então assim, é muito importante, né, a gente acha às vezes: "Não, é uma besteirinha", não, não é. Ele digamos que assim, a raiz de quase todos os nossas doenças tá ali no intestino. Um outro assunto, né, que muitos se tem falado, né, em tudo que a gente vê aí na mídia e tudo, é o famoso intestino irritável, né. Fala um pouquinho pra gente aí o que quer dizer, né, é um intestino estressado, tá irritado? O que quer Ah, dizer isso aí? Conta então pra vamos lá. gente. Gente, eu desde muitos anos, né, quando eu estava na residência de prócto, né, muito intestino irritável, assim, paciente com dores abdominais, paciente com alguns sintomas que a gente classificava como sendo intestino irritável, né. Então, assim, fechava aquela síndrome do intestino irritável, né, que seria uma síndrome, né. Então, geralmente dor abdominal, excesso de gases, ou e cursando com uma diarreia ou com constipação. Um padrão de evacuação, assim, né. Tem pessoas mais que têm esses sintomas, mas são constipadas, outras não, outras que desenvolvem diarreia, né. Então, assim, o intestino irritável, gente, ele acaba acontecendo, por conta dessas alterações, né, de desbiose, de hiperpermeabilidade intestinal, né. Aumenta a sensibilidade, né, os receptores sensoriais ali ficam mais aumentados, e devido a essa comunicação aí que a gente já falou, né, cérebro-intestino, né, realmente ele tem essa relação aí, né, com a ansiedade, com a depressão, né. Você vê que a gente vê, né, que pessoas que cursam com essas alterações estão aí também passando por algum problema, algum estresse, né, ou sofrendo cronicamente ou agudamente, até por um concurso que vai fazer, ou um outro problema, um problema familiar, um problema no trabalho, enfim. Mas, tem que ter muito cuidado quando a gente fala em intestino irritável, né, porque geralmente, assim, a gente aprendeu ali a gente aprende assim, um diagnóstico de exclusão, né, então assim, o paciente tem os sintomas, você faz colono, você faz exames, você faz tudo e não tem nada,
né? Então então é intestino irritável. Então eu tratei muito isso com remédio para intestino irritável, né? Então assim, o representante lá de remédio ia lá no consultório e falava, ó, aqui saiu essa nova droga, doutora, é para intestino irritável para paciente que cursa com diarreia. Esse aqui cursa com constipação, né, e tal. E aí o paciente chegava lá e ele não tinha nada, é um paciente que se encaixava, né, nesses sintomas para fechar a síndrome, né, então toma esse remédio, uso contínuo. Então toma esse remédio, tanto tempo e retorno para te avaliar, porque às vezes passou o estresse ali, ele ia melhorar, né, mas daí a gente estava tratando o quê? Os sintomas novamente, né, os sintomas. Melhorava? Sim, muitas vezes melhorava, parava de ter diarreia, parava de ter os gases, né, melhorava da dor, beleza, né. Então assim, hoje eu vejo diferente, né, com o meu conhecimento de hoje, eu vejo que, ele pode até precisar ali de um remédio para melhorar aqui aquela urgência, aquele sintoma, aquela diarreia que está aguda demais, né. Mas assim, o tratamento, seria sempre a causa, né. Hoje eu trato sempre a causa. Então ia focar em quê? Em tratar, em devolver saúde para aquele intestino, né, em tratar a desbiose dele, essa permeabilidade aumentada, né, pra diminuir essa sensibilidade, né. Tratar aí essa mente, né, diminuir esse estresse, para diminuir o que o cérebro tá mandando ali para esse intestino, né. Então a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá passando por um problema, ela tá descarregando, ele tá comunicando com o intestino tá entendendo tudo e tá reagindo, né, daquela maneira, né. Então ele tá, aguçada a sensibilidade dele, então ele tá ali, ou ele vai, reagir, ok, pode ter uma diarreia, pode ter uma prisão de ventre, mas é uma reação, né. Quando a gente tá conversando aqui falando, via de mão dupla, cérebro comunicando com o intestino comunicando com o cérebro. Se o intestino tá doente, ele vai adoecer nosso cérebro, que é o que eu falei, intestino levando a ansiedade, levando a depressão. E se o cérebro tá doente, ele também vai adoecer o intestino, né. Então acaba que você manifesta alguns sintomas, né. Eu acho que tem muito diagnóstico de intestino irritável, assim, eh, excessivo, eh eh, mais diagnosticado, assim, do que deveria, né, diagnósticos, assim, às vezes, não sei a causa, tá tudo normal nos exames, então você tem o intestino irritável, né. Não, mas às vezes esse intestino irritável é até uma alergia, uma intolerância alimentar. A gente tem esses sintomas, né, tá tudo normal nos exames, mas é alguma coisa que ele tá comendo, né. Às vezes tem um fator ali, né, que não foi visto, então às vezes não é realmente sem causa. Será que é sem causa mesmo, né? Então hoje eu vejo, assim, o intestino irritável, ele tem sim uma causa, né, mas às vezes não é uma intolerância, às vezes não é uma coisa alimentar, às vezes, já é ali um problema crônico ali, uma desbiose, uma hiperpermeabilidade, né, mas existem pessoas sim, que estão aí com tudo normal e sofrendo com esses sintomas, né, a gente acaba aí classificando como intestino irritável. E como você falou, é mais um reforço, né, da ligação Ah, cérebro-intestino, sim, com certeza. intestino-cérebro. Existem alguns suplementos ou vitaminas que são essenciais, que a gente deve estar ali monitorando ou até consumindo diariamente para manter, né, falando ali de manutenção, manter essa saúde do intestino? A gente usa vários suplementos, né, existem vários suplementos amigos do intestino, vamos dizer assim, né. O melhor, o maior, que vocês têm que lembrar de todos, né, sempre, primeiro pilar, alimentação. Eu não posso comprar nada, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum suplemento, né. O que a gente come é o mais importante quando se fala de intestino. É claro que se você já tá aí doente, você tá precisando, você já tem uma hiperpermeabilidade intestinal, você já tá com deficiências, né, a suplementação vai ser muito importante, né. Mas a gente tem que começar pela boca, né. Então assim, eh, suplementos comuns, assim, que a gente tá sempre usando, glutamina, que é um aminoácido importantíssimo para o reparo dessa parede intestinal, né, dessa saúde aí intestinal. Própolis é um suplemento bacana para o intestino. A cúrcuma, o ômega 3 também é excelente quando a gente fala em intestino, né. Vitamina D, sempre, vitamina D também. A gente vai usar, antioxidantes, né, então a gente vai basear assim, vamos pensar assim, numa dieta anti-inflamatória,
uma suplementação aí com algumas vitaminas, com alguns aminoácidos, como eu falei da glutamina, né? E antioxidantes. É mais ou menos um conjunto desses 3 aí, um mix que nós vamos fazer, tá? Mas aí em casa, né? A pessoa tá aí. Vou começar hoje, né? Começa aí com uma glutamina, né? Com própolis, com ômega de boa qualidade, né? Já tá fazendo muita coisa por esse intestino. Unindo aí, né, todas essas informações e dicas que você foi deixando. Como nós podemos agora, né? Aí, nossos telespectadores estão nos assistindo, como a gente pode agora começar a cuidar da nossa saúde intestinal? Ó, então vamos lá. Pensar sempre lá do começo, né? Começo de tudo. Cuidar do nosso sono. Nós precisamos dormir bem. Nós precisamos cuidar da nossa mente, do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente assiste, né? Para poder melhorar aí esse emocional, né? Tentar controlar esse estresse, procurar às vezes até uma terapia, uma boa psicóloga, se for o caso, para a gente poder ter uma ajuda realmente desse controle do estresse, que é muito importante, né? A alimentação baseada em quê? Essa alimentação baseada em comida de verdade, baseada em alimentos que vão te desinflamar e não inflamar, né? Então, muito cuidado com o que a gente come, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem o poder de adoecer ou de curar, né? Isso tudo vai impactar no nosso intestino e o nosso intestino vai impactar no resto todo, né? Então, assim, a gente adoece, como eu falo, a gente adoece o nosso intestino através de quê? Dos nossos hábitos, da nossa boca, da nossa alimentação, né? Do que a gente ingere, do que a gente lê, assiste, consome, né? Então, a gente adoece o nosso intestino e o nosso intestino vai adoecer o resto do nosso corpo. E serve para o contrário, né? Se a gente cura esse intestino, se a gente devolve saúde para esse intestino, a gente vai ter de volta a nossa saúde. E o que que você visualiza, né, e pode compartilhar aqui com todos que seja um alerta, né? Então, assim, alerta. Fique, né, um modo de atenção ali, se conta aí pra Ó, gente. então vamos lá, gente. Alerta para quem precisa de tanto cuidar desse intestino assim urgente, para ontem, né? Então, assim, pessoas com doenças autoimunes, seja qual for a doença autoimune, tá? Você precisa cuidar desse intestino para viver em remissão, para viver em qualidade de vida. Né? Se você quer tratar mesmo, você tem que tratar o seu intestino, né? Pessoas com imunidade baixa, que tá toda hora adoecendo, né? Pessoas com candidias de repetição, pessoas que dermatites sempre recorrentes, alergias, rinites, sinusites, né? Isso aí tá claro que essas pessoas precisam de tratar o intestino. O tratamento da causa do seu problema é intestinal. Intestinal, então você precisa, se você quer a cura, se você quer a remissão, se você quer viver com qualidade, né? Se você quer largar aquele remédio, aquele ansiolítico, se você quer fazer o desmame daquele remédio para ansiedade, se você quer dormir melhor, você precisa tratar seu intestino. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Aí da gente cuidar da nossa saúde cérebro, intestino, intestino, cérebro. Deixa aí seu recadinho, comenta aí o que mais vocês gostariam de saber que não foi falado, né? Que a doutora Cíntia não falou, porque o intestino tem muito conteúdo, né? É um conteúdo bem abrangente, dá para tratar ainda em outros episódios. Fiquem de olho aí que a gente vai tratar isso ainda. Então, deixa aí o que vocês sentiram falta, o que mais querem saber. Curta, compartilha, manda para os amigos, né? Tivemos aqui conteúdo de valor, assim, né? Informações muito ricas e que muita gente está sentindo, tendo muitos desses sintomas e não percebem, né? Como a gente colocou ali. Tem alguns sintomas que são ignorados. Mande aí para seus amigos que vocês também vão estar ajudando.